Irmãos, boa noite, a paz e a graça de Jesus esteja com a igreja, com a vida dos irmãos, aqueles que aqui se encontram nesta noite. Mais uma vez que Deus nos conduza, em adoração e louvor a Ele. Amados, eu gostaria de convidá-los, já no início, nós voltarmos ao Evangelho de João, capítulo 20, convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Antes, nós vamos estar orando, mais uma vez, pedindo que Deus esteja nos conduzindo durante esse tempo, durante esta palavra. Baixe a sua cabeça enquanto o irmão abre aí a sua Bíblia, ou os irmãos aguardem, mas vamos orar, colocar a nossa vida na presença do Senhor, colocarmos mais uma vez diante do Senhor nosso Deus, pedir que Deus possa estar ministrando aos nossos corações. Pai, eu quero agradecer por esta noite, agradecer pelo poder da Tua graça, pela autoridade do Teu Espírito Santo, sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja, Pai, sobre cada um que aqui se encontra nesta noite. Pai, que esse seja mais um tempo de ministração da Tua palavra, ministração, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, da direção do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja, sobre cada coração que aqui se encontra. Pai, que Tu possa nos conduzir, Senhor, segundo o Teu querer. Toma a Tua igreja, toma a vida dos Teus servos, aqueles que estão conosco, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais, que Tu, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, possa estar ministrando em cada coração, falando, Senhor Deus, ali, ó Pai, para que a Tua vontade possa ser revelada às nossas vidas, ao coração da Tua igreja, ao coração do Teu povo. Esteja nos despertando, ó Pai, para podermos viver uma vida que honre a Ti, dignifique, ó Pai, o Teu santo nome. Que a nossa vida, ó Pai, realmente venha experimentar a direção do Teu Espírito Santo, entendendo, Senhor, que Tu um dia enviou o Teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que através da Sua graça, do Seu amor imensurável, nós pudéssemos ter, ó Pai, uma vida eterna. Nos dar esta certeza a cada dia em nosso coração, que o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo esta palavra em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no Evangelho de João e o Evangelho de João, capítulo 20, traz a narrativa do maior evento da história que a humanidade já experimentou. Mesmo que a maioria das pessoas, eles não conseguem compreender o significado da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mesmo que muitos rejeitam a ressurreição de Jesus Cristo como real, ainda continua sendo o maior evento da história da humanidade, quer queira ou não. E hoje nós vamos estar fazendo a segunda e terceira parte do capítulo 20. Poderíamos até dividir em 4 partes ou mais o capítulo 20, mas a gente tem compreendido que precisamos ser um pouco mais sucinto e não dá para nós irmos trabalhando como há uma necessidade de ser trabalhado mais o Evangelho, nos aproximarmos em algumas questões maiores. Mas a gente, quando faz a leitura do capítulo 20 do Evangelho de João, a gente aprende algo muito importante. A gente consegue definir uma verdade que o evangelista João, escrevendo ali esse evangelho, ele nos deixa. E conforme acabamos de cantar aqui, a cruz não foi o fim. O túmulo não impediu a vitória de Jesus sobre a morte. A morte foi vencida. O apóstolo Paulo nos diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? O silêncio do Shabá foi rompido pela glória da ressurreição de Jesus Cristo. Essa primeira parte que nós fizemos semana passada
do capítulo 20, está aí no canal da nossa igreja. Nós vimos uma mulher em busca do Filho de Deus que foi morto, mas aquela mulher ainda não havia compreendido, Maria Madalena, que ele havia ressuscitado. Nós vimos também os discípulos, os apóstolos, Pedro e João, em busca do Filho de Deus que havia sido morto. Nós vimos também o Filho de Deus se revelando a uma mulher, marcando toda uma história. Mas nós vimos esta mulher também sendo a primeira a anunciar a ressurreição do Filho de Deus. Eu gostaria de hoje estar fazendo aqui alguns destaques para a gente poder compreender melhor algumas das terminologias que nós utilizamos aqui na primeira parte, e a gente pode aí fazer aí algumas anotações que o texto nos apresenta. O capítulo 20, ele identifica algumas falas, e a gente vai observando que isso já está desde o capítulo 18, o capítulo 19, eu já fiz aqui algumas referências com os irmãos da igreja, mas é importante a gente lembrar e a gente deixar isso na nossa mente. Inclusive, eu coloquei no grupo da igreja um videozinho de uma pessoa falando sobre o calendário judaico. A gente primeiro tem que identificar essas datas que são tão importantes, apesar de nós já não estarmos, já passamos aí as comemorações chamada Páscoa, mas a gente precisa ter algumas referências dessas datas, desses dias em nossa mente. Primeiro, o dia da semana se encerrava, ou o último dia da semana era chamado Shabá, que é o 7º dia. E isso nós precisamos ter isso na nossa mente, não associarmos ao 7º dia ao nosso sábado, porque o nosso sábado foi criado em 1582 com o chamado calendário gregoriano. Na época de Jesus Cristo, era mencionado primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o 7º dia era chamado Shabá. Isso aí é muito importante, pois os dias da semana, eles não estavam associados à terminologia que nós temos hoje. Hoje o judeu, ele tem que associar, ele continua usando o calendário festivo para determinar o Shabá, determinar as festas de Páscoa. Por isso a Páscoa judaica não cai no domingo, então ela cai num dia determinado, 14º dia do mês de Abib, ou Nissan. Mas o primeiro dia da semana é o dia associado, então, à ressurreição de Jesus Cristo. Eu sei que é um pouco complicado isso, mas se você conseguir assistir lá o videozinho que eu coloquei, você consegue compreender. Senão a gente consegue depois explicar com mais detalhes. Isso porque o judeu, ele iniciava a sua semana pela fase lunar. Então o calendário judaico é associado à lua e o sol. O dia do judeu, ele começa ao entardecer. Então o primeiro dia da semana começou na tarde do Shabá. Aí ele vai terminar na tarde do primeiro dia, aquele dia. Então, por isso nós temos no dia de hoje, nós vamos citar o capítulo 20, e tudo aconteceu do capítulo 20 no primeiro dia da semana. Então, eu sempre gosto de explicar para você não entender. Então Jesus ressuscitou no domingo? Não, primeiro dia da semana. O termo domingo veio surgir em 1582. Isso aí é um pouco mais complexo, mas só para você entender, sempre que você lê a Bíblia, toma cuidado, porque
a história do cristianismo passou a associar o primeiro dia da semana com o domingo lá em 1582, muitos anos depois. Tá? O mês para o judeu é de 29 ou 30 dias. Eles contam as fases lunares, tá? Mas devido a Israel, né, está dentro de um contexto comercial, eles precisam utilizar o outro calendário, que é o calendário gregoriano também. Então eles trabalham com 2 calendários. É uma coisa interessante, até a moça lá no vídeo ela vai explicar. Eles têm 2 pessoas para controlar o tempo. Uma pessoa fica só para o calendário festivo e outra pessoa controla o calendário secular dos judeus. Mas isso aí é um outro detalhe, a gente precisa lembrar desses detalhes, porque é importante nós entendermos quando se deu a ressurreição de Jesus Cristo e por que a igreja, em nossos dias, passou a guardar o domingo como dia do Senhor. E aí alguém vai dizer, não, é questão de seguir o paganismo, a igreja evangélica segue os pagãos, segue a igreja católica. Não, tem nada a ver. No Novo Testamento, a igreja, bem ali no iniciozinho do livro de Atos, a igreja primitiva, eles guardavam o sábado, porque eles eram judeus, eles guardavam o Shabá, mas eles também celebravam o primeiro dia da semana devido à ressurreição de Jesus Cristo. E por isso você vê Pedro e João no Shabá indo ao templo, porque ali se reuniam os judeus. Depois você vê a mesma forma o apóstolo Paulo fazendo essa mesma rotina. No Shabá eles iam ao templo para poder pregar o evangelho. Mas a igreja ela tinha por hábito também se reunir no domingo. E aí Paulo vai falar o dia da recolta, quando então eles recolhiam o dízimo. Acontecia no primeiro dia da semana, no início do mês. Mas eles não deixavam de celebrar esses dias. Nós vamos fazer a leitura, então, eu vou fazer a leitura do capítulo 20, do versículo 19 ao 31, tá? E depois eu vou fazer aqui um resumo, tá, daquilo que nós já conversamos, tá? Só para o irmão que está aqui a primeira vez assistindo esta mensagem, o irmão poder se situar, tá? Se você não desejar assistir o outro vídeo, tá? Então você vai conseguir compreender a nossa intenção, compreender o propósito, mas se você quiser, pode assistir aí no canal da igreja, tem a nossa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 18. Eu vou ler do versículo 19 ao 31, e aí eu vou fazer aqui um resumo, tá? Só para a gente poder ter uma noção de como aconteceu a ressurreição de Jesus Cristo, tá? Para você poder ter uma ideia, e nós então prosseguirmos com aquilo que o apóstolo João está nos propondo no término do capítulo 20. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, lhes são perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio.
Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Este, porém, foi registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Amém? Pai amado, eu quero clamar mais uma vez pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, e clamar, Senhor Deus, para que possa falar em nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela está narrada nos 4 evangelhos. Nós temos Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Cada um dos autores, eles tinham uma proposta diferente e as intenções e os seus públicos eram diferentes, mas todos eles focaram na mesma mensagem: Cristo ressuscitou. Era essa a intenção, a evidência em narrar a ressurreição de Jesus Cristo. Falei semana passada que todos eles focaram e colocam que Maria foi a primeira a ver Jesus Cristo ressurreto. Eu vou fazer uma descrição de cada passo da ressurreição conforme foi narrado nos evangelhos. E aí depois então nós prosseguiremos. Tá? Esses passos é só para nós entendermos como fica aqui essa minuta, porque eu mesmo quando leio só o evangelho de João, eu fico buscando os outros fatos nos outros evangelhos, para eu tentar ter uma compreensão melhor, uma compreensão mais ampla do que está ali acontecendo. Parece que na minha leitura falta alguma coisa. Tá? Então, só para os irmãos terem uma compreensão, tá? Talvez fique também com essa mesma pergunta no coração, e nós fazendo aqui a leitura do capítulo 20, só de João, e aí vocês começam a se perguntar onde estavam as outras mulheres que foram ao túmulo. Você pergunta, mas Pedro não encontrou Jesus antes? E os discípulos no caminho de Emaús, como é que ficou? Onde eles entram na história? Então, ao amanhecer do primeiro dia, então nós estamos encerrado o Shabá, nós tivemos a madrugada do Shabá, ou melhor, do primeiro dia, que começou, vamos colocar 6 horas da tarde do Shabá, e foi durante a madrugada. Muito provável Jesus Cristo ter ressuscitado antes das 3 horas da madrugada, porque era o amanhecer. Então as mulheres foram ao túmulo entre 3 e 6 da manhã. Ainda estava escuro no primeiro dia da semana, quando algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, se dirigiram ao sepulcro onde Jesus havia sido colocado. Elas levavam aromas para ungir o corpo, demonstrando amor e devoção. Mesmo sem esperança da ressurreição, aquelas mulheres caminhavam até o túmulo e carregavam também uma dúvida no coração: quem removerá a pedra do sepulcro? Essa narrativa você vai encontrar lá no Evangelho de Marcos.
Mas ao chegarem ao sepulcro, encontraram algo inesperado. Esse foi o segundo ponto, o segundo passo aqui da ressurreição de Jesus. A pedra já havia sido removida. Segundo Mateus, houve um grande terremoto, o anjo do Senhor desceu dos céus, removendo a pedra e assentando-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram e ficaram como mortos. As mulheres entraram no sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Como Mateus escrevia com foco para os judeus, ele estava evidenciando que os guardas, os romanos, testemunharam que a pedra foi aberta sozinha, né? Então eles só ouviram um grande terremoto quando a pedra foi aberta, a pedra que estava selada. Aí os judeus precisavam desse testemunho. Um terceiro passo foram os anjos. Dentro do sepulcro aparecem dois anjos, um ou dois, conforme o enfoque dos evangelistas, Mateus 2, Marcos coloca um, que anunciam: porque buscais entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos lembraram às mulheres que Jesus já havia predito sua morte e ressurreição. A ressurreição não é apenas um evento, mas o cumprimento da palavra, ou da palavra de Cristo, é o cumprimento fiel da palavra de Deus. Por que João só menciona uma mulher? João está lá no ano 90, eu falei isso semana passada. Nós não sabemos se Maria Madalena ainda era viva, mas João queria evidenciar a história desta mulher na narrativa bíblica. Por isso João não mencionou as outras mulheres. João tinha uma intenção. O propósito de João era mostrar que uma mulher estava entre as primeiras testemunhas. E era uma mulher que não era benquista na sociedade. Uma mulher conhecida como prostituta. E eu creio que a Lucas vai falar que o Senhor havia libertado ela de 7 demônios. Mas os discípulos, depois dessa ressurreição, eles correm até o túmulo. As mulheres saem apressadas, com temor e grande alegria, para anunciar os discípulos. Pedro e João correm até o sepulcro. João chega primeiro, vê os lençóis, mas Pedro entra e observa também o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus dobrado, à parte. Eles ainda não compreendiam plenamente as Escrituras, mas algo extraordinário havia acontecido. Semana passada eu mencionei o fato deste lenço dobrado, simbolizando que o corpo de Jesus não havia sido roubado. Um ladrão não dobraria o lenço. Mas Maria Madalena é destacada como aquela que se torna a primeira testemunha. Após a saída dos discípulos, Maria Madalena permanece junto ao sepulcro chorando. Ela vê 2 anjos e, ao voltar-se, encontra Jesus. Mas não o reconhece imediatamente. Essa é a narrativa de João. Pensando ser o jardineiro, pergunta onde colocaram o corpo. Maria Madalena ainda buscava um morto. Então Jesus a chama pelo nome, Maria. Nesse instante, seus olhos são abertos. Ela reconhece o Senhor e se torna então a primeira testemunha da ressurreição. Jesus, ao chamar o nome de Maria, ele toca no coração de Maria. Ele toca naquele coração. É como se o Senhor estivesse diante de nós e nos chamasse pelo nosso próprio nome. Assim como ele falou com Paulo no caminho de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Entre Saulo estavam outros homens ali.
mas Ele nos chama pelo nosso próprio nome para estarmos junto dEle. E Maria, imediatamente, ela entendeu quem era aquele que falava com ela. Não era um jardineiro. E ainda no caminho de Emaús, no mesmo dia, ainda nós estamos no primeiro dia da semana, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Jesus se aproxima e caminha com eles, mas seus olhos estão impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes expõe as Escrituras, mostrando como era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar em sua glória. Ao partir o pão, seus olhos se abrem e ele desaparece. Mais um detalhe que a gente precisa entender, por que os discípulos, e não foram somente esses 2, nós temos Maria Madalena, agora nós temos 2 discípulos no caminho de Emaús, não reconheceram a Jesus ressurreto. O que estava ali acontecendo? Era falta de visão espiritual, discernimento espiritual. O que estava acontecendo? A visão daqueles homens ainda era de um Cristo sofrido, o Cristo da cruz, o Cristo de Isaías 53. Nós temos agora o Jesus Cristo ressurreto. É claro que nós não temos Cristo glorificado, nós não temos aqui o Cristo da sua glória, mas nós temos um Cristo ressurreto sem a dor dos nossos pecados. Ainda que ele ressuscitou no mesmo corpo, conforme nós vimos aqui no final do Evangelho de João, com as marcas da cruz. E alguns historiadores dizem que é este corpo de Jesus que nós veremos nos céus, para nós lembrarmos que esse foi o Cristo que remiu os nossos pecados. Eles então, aqueles homens, eles declaram ainda: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho? Eles apenas não conseguiram compreender, a visão espiritual deles estava ainda bloqueada. E aí Jesus mais tarde aparece aos seus discípulos reunidos, mesmo com as portas fechadas. E aqui realmente tem algo emblemático, que não adianta teólogos tentarem compreender ou tentarem explicar, porque não se consegue explicar como Jesus Cristo foi capaz de entrar num local com as portas fechadas. É isso que é o detalhe do texto. Apesar de Cristo ter ressuscitado com o mesmo corpo fisicamente, e aqui a ressurreição não é um misticismo, como alguns tentam afirmar. Por isso nós veremos que Tomé foi capaz de tocar em Jesus. Mas, pelo poder divino, Jesus Cristo se manifestou, entrou naquele quarto com as portas fechadas. E aí ele faz uma declaração. Aqueles homens que estavam ali com medo, eles recebem e ouvem a voz de Jesus: paz seja convosco. Jesus mostra as suas mãos, mostra ao lado do seu corpo para mostrar que ele é o Cristo ressurreto. O corpo é o mesmo. Os discípulos se alegram, se enchem de alegria. Há aqui um êxtase de alegria no ambiente. Mas Jesus Cristo sopra sobre eles e fala do Espírito Santo os comissionando. Nós não estamos na grande comissão de Atos capítulo 2, mas Jesus Cristo sopra momentaneamente o Espírito Santo sobre a vida deles, porque eles precisavam aguardar ainda. Lembra do que eu falei semana passada? Nós estamos numa lacuna entre a morte de Jesus e a sua ascensão. Isso cobre 40 dias. Os discípulos que estavam cheios de medo, eles precisavam da paz que somente Cristo pode nos dar. Cristo nos dá essa tranquilidade: você não está só.
E é isso que Jesus Cristo faz aqui com os discípulos. Sopra sobre eles para que eles não tivessem medo. E aí Jesus Cristo os comissiona. É um pré-comissionamento. Vamos colocar assim. É apenas um preparo para aquilo que iria acontecer com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Mas o apóstolo Lucas também diz que Jesus Cristo apareceu a Pedro, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Está em Lucas 24:34. Nós não temos outro registro na Bíblia, a não ser em 1 Coríntios 15, versículo 5, quando Paulo fala que primeiro apareceu a Cefas. Mas antes dos discípulos verem ali reunido, Jesus apareceu a Pedro. E aí chegamos então à dúvida de Tomé. Tomé não estava presente na primeira aparição. E quando ele recebeu ali a notícia, ele disse: se eu não vi, não crerei. Diz o texto que 8 dias depois, Jesus então aparece novamente, convida Tomé a tocar em suas feridas. Tomé responde com uma das mais profundas declarações de fé: Senhor meu, Deus meu. Tomé é o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele faz uma declaração da Trindade de Jesus. Jesus aparece ainda na Galileia. Jesus aparece novamente aos seus discípulos junto ao mar, que aí estamos aí no capítulo 21, onde ocorre uma pesca milagrosa. Ali ele restaura Pedro, quando ele conversa com Pedro e pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ali há uma conexão com o chamado pastoral de Pedro. Chegamos por fim então à grande comissão. Jesus encontra os seus discípulos em um monte na Galileia e declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele lhes entrega a missão: ide fazer discípulo de todas as nações. Eu quero concluir essa introdução harmonizando aí os 4 evangelhos, deixando para os irmãos o seguinte: a ressurreição de Cristo. Por mais que os teólogos de plantão da internet, eles venham dizer que é um evento místico, mas a ressurreição de Jesus Cristo ela é histórica e real. Conforme diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, preguei semana passada pela manhã, houveram múltiplas testemunhas da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é um marco no cumprimento das Escrituras, verdades inegáveis. A ressurreição de Jesus Cristo ela marca a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição de Jesus Cristo deu origem à missão da igreja. Se nós não cumprimos a missão da igreja em nossos dias, nós estamos nos perguntando para que Cristo ressuscitou, porque nós estamos negando a ordem que nós recebemos de Jesus. A ressurreição de Jesus, existe uma resposta: fé, adoração e proclamação. Eu não sei quantos dos irmãos assistiram aí na internet. Eu vou só falar aqui um dos nomes lá dos astronautas que estiveram ou estão no espaço aí por esses dias, né? O Groover, que fez a leitura da Bíblia. Ele leu a Bíblia e ele falou sobre a criação. Eu não assisti o vídeo todo, eu peguei um pedacinho só do vídeo. É claro que a grande mídia não vai comentar isso às grandes escalas, mas já tem aí os
os teólogos de plantão dizendo que é o cumprimento das Escrituras, pois o Evangelho será pregado a todas as nações. E as palavras do astronauta estão sendo traduzidas, né, uma vez que a NASA transmitiu as palavras dele, então foi traduzida para várias nações, o Evangelho sendo pregado a várias nações. Mas existem coisas que nós não conseguimos compreender em nossos dias, nós não conseguimos entender, porque a gente fica talvez desconectado com algumas verdades que Deus quer nos ensinar. Quando Jesus Cristo se revelou aos seus discípulos, era ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, com as portas trancadas, ele entra então naquele ambiente onde estavam ali reunidos alguns dos discípulos e ele declara que a paz esteja com vocês. E aí então ele mostra as suas mãos, ele mostra ao lado do seu corpo onde um soldado feriu para confirmar a sua morte. O texto nos ensina que Jesus Cristo, ao ressuscitar no primeiro dia da semana pela manhã, ele aparece aos discípulos, nos mostrando que o Shabat era só um tempo do descanso, mas a sua ressurreição se torna uma grande verdade para aqueles que ainda não haviam crido. A igreja de hoje, ela celebra a Cristo no primeiro dia da semana, aquilo que nós falamos, né? Declaramos que seja o domingo, mas isso aí só foi um evento na história. Mas a celebração não é um dia da semana. A celebração da ressurreição de Cristo são todos os dias em nossas vidas, porque todos os dias nós louvamos, nós glorificamos ao Senhor, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Nesse primeiro encontro, Jesus Cristo ministra ao coração dos seus apóstolos, declarando que a paz esteja com vocês. Quantos não conseguem experimentar esta paz de Cristo? Em João 10, Jesus nos ensina: deixe-nos a paz, a minha paz vos dou. A gente aprende no Evangelho de João que Cristo é a nossa paz, a sua presença em nosso meio é a verdade do amor de Deus sobre as nossas vidas. As portas trancadas nos ensinam que nós não precisamos ter medo dos homens. Ainda que os discípulos estivessem ali com medo daquilo que poderia lhes acontecer, daquilo que os judeus estariam tramando agora contra eles, uma vez que diziam que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Por isso eles estavam ali às escondidas, com as portas trancadas, mas eles precisavam de algo a mais para poder aguardar o tempo do cumprimento de Deus sobre a vida deles, quando eles estariam explodindo, cheios do Espírito Santo. Agora não com medo de estarem as portas trancadas, mas cheio do Espírito Santo, para falar do amor de Deus, falar que Cristo ressuscitou em locais públicos, como fez Estevão. As portas trancadas, talvez pela falta de paz, eles precisavam experimentar a paz de Deus. Muitas das vezes nós estamos em alguns ambientes com medo, com receio, mas nós não conseguimos descansar no Senhor. Nós não conseguimos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, permitir que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Nós não conseguimos permitir que Deus nos use em lugares públicos. Por isso nós precisamos desta paz de Cristo para tranquilizar o nosso coração, para nós prosseguirmos. As portas ainda estavam trancadas por causa da ausência de Cristo. Muitos ainda têm o coração trancado, porque lhes falta o agir do Espírito Santo em suas vidas. Naquele dia Jesus Cristo soprou no coração deles. Eles estavam acostumados a ter Jesus em todas as horas, em todo momento.
Mas desde o sexto dia, eles estavam privados da presença de Cristo Jesus. A ausência física de Jesus Cristo trouxe medo. Cristo ministra paz no coração dele e restaura essa presença. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Naquele momento, Cristo trouxe perdão, trouxe graça para aqueles que o abandonaram. O testemunho da ressurreição alegrou, explodiu o coração daqueles apóstolos. Aqueles homens ficaram cheios de alegria, cheios de esplendor da glória de Deus. Jesus Cristo revela ao coração dos seus discípulos um novo propósito. Receber a paz de Cristo é estar cheio da presença e do amor de Deus. Jesus lhe disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Isso aqui ainda é um iniciozinho da missão, da grande comissão. Se nós não falarmos do amor de Deus a outros, nós não estamos recebendo a paz de Cristo em nossos corações. Por isso Jesus Cristo sopra sobre eles o Espírito Santo, para que eles pudessem desfrutar da paz de Cristo, ter a presença de Deus em seus corações. Ainda não estariam cheios do Espírito Santo, mas eles estariam prontos e preparados para aguardar até o momento preciso, quando eles estariam então cheios do Espírito Santo. Seriam 32 dias até a ressurreição. Ou melhor, 39 dias, né? Nós estamos ainda no primeiro dia. E Jesus Cristo, no versículo 23, traz uma palavra: se alguns de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Jesus Cristo fala da missão da igreja. Versículo 23 é a missão da igreja. Não é que a igreja tenha o poder de Deus, não é isso. É o mesmo diálogo que nós vamos encontrar em Mateus 16, é o mesmo diálogo que nós vamos encontrar em Mateus 18. É essa ligação da igreja com o céu, que muitas das vezes nós não conseguimos compreender como isso aí acontece. Essa ligação entre a igreja, os discípulos que naquele momento representavam a igreja, era o início, era o embrião da igreja se formando. É essa ligação da igreja com os céus. E às vezes o homem, em nossos dias, não consegue entender, não consegue compreender, e é por isso que ele rejeita tanto a igreja, porque ele ainda não entendeu esta ligação de Cristo com a igreja e a igreja com os céus. Por isso as portas trancadas geraram novos propósitos. É uma nova ligação, há um novo significado. Jesus Cristo está concedendo autoridade espiritual aos seus apóstolos, à sua igreja. Jesus comissionava um pré-comissionamento aos seus apóstolos, ligando aqueles apóstolos ao Pai. Assim como ele já havia mencionado anteriormente, a ligação do Pai com o Filho e dos discípulos com o Pai. Ele comissionou os seus discípulos, dando autoridade e dando peso para que eles pudessem continuar a sua caminhada. Com as portas trancadas, Jesus Cristo concedeu o poder. Não somente comissionou os seus discípulos dando uma missão, mas também soprou sobre eles o Espírito Santo, dando capacitação. Algo que estaria acontecendo na vida deles e eles precisavam para essa caminhada. Mas o texto também nos traz uma nova experiência de fé.
E aí então nós chegamos a Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que não estava quando ele veio, ou quando ele se revelou a primeira vez. E aí diz o texto, versículo 25, que Dídimo havia falado: se eu não vir o sinal dos pregos na mão dele, ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E 8 dias depois, então, Jesus se revela mais uma vez, e agora Dídimo está presente. Na ocasião da primeira aparição, Tomé não estava presente. Agora Tomé é informado. Primeiro ele questiona, né, a primeira parte do texto, ele questiona. Ele é um cético, é o que quer ver para crer. Esse tem sido o apelido de Tomé, é igual a Tomé, ver para crer. Na verdade, irmãos, pessoas céticas, elas são excelentes, porque elas querem algo real. Elas têm uma postura sistemática. Ela duvida do que não é evidente. Ela questiona verdades. Ela é dogmática. Isso é interessante porque nós vivemos um cristianismo altamente místico, onde alguém fala, faz alguma coisa, diz alguma coisa, se você não crê, ele diz que você é um incrédulo. É por isso que tem tantos profetas de plantão. Não sou eu que estou dizendo que eles não sejam, porque a pessoa fala e diz: em nome de Deus, Deus mandou eu te dizer, Deus te disse. Aí pronto, se você não crê, aí você é um incrédulo, porque ele está dizendo que está falando em nome de Deus, mas ele não tem nenhuma prova. Essa é a figura do Tomé. É por isso que o cético, ele quer uma prova real. Se foi Deus, vai se cumprir. Se não foi, deixa de lado. E aí Tomé tem essa oportunidade. Tomé muitas vezes é destacado como incrédulo, pois não acreditou no relato dos seus irmãos, pois ele tinha compreendido que a morte era o fim. Nós vamos lembrar da passagem de João capítulo 11. Vamos lá para morrer com ele. Quando Jesus Cristo falou que Lázaro havia morrido, vamos lá. E aí Tomé prontamente: vamos lá para morrer com ele também, vamos lá. Ele não havia compreendido as palavras de Jesus sobre a ressurreição. A fé de Tomé também nos confronta. Quando passado 8 dias depois da primeira aparição, Jesus faz então uma nova aparição, e aí Jesus aparece de novo, e parece que é a mesma cena, mas o texto diz, João diz que foram 8 dias depois. Agora Tomé estava presente, as portas trancadas, e aí Jesus já chega e confronta Tomé. Coloca o seu dedo e vê as minhas mãos. É algo real. Agora Tomé é confrontado com o seu próprio coração. A gente aprende na Bíblia que Deus nos convida a fazer prova dele. Coloque a sua fé diante do Senhor. Creia. Apenas isso. Estenda a sua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé não é o incrédulo dos nossos dias, mas ele precisava de veracidade dos fatos. Tomé não é o místico dos nossos dias que crê em qualquer coisa. Ele não espiritualiza eventos, como acontece muitas vezes em nossos dias,
mas Ele quer algo real, Ele quer algo palpável, Ele quer algo tangível. É por isso que nós vivemos uma geração que crê em tudo. Essa madrugada Deus falou comigo sobre destronando os bezerros de ouro. Eu acordei por volta de umas 3:30 da manhã. Depois cheguei em casa, tive que sair, era 3:30 da manhã. Aí eu voltei para casa, já quase umas 4 e pouca. Aí comecei a ler, e eu fui para Êxodo capítulo 32. Deus tinha falado comigo à noite, eu estava lendo aí. Depois eu fui para o computador e comecei a escrever sobre esse tema, destronando os bezerros de ouro. Irmãos, como é incrível como a igreja evangélica carrega bezerro de ouro em nossos dias. Quais são os bezerros de ouro? Eu vou fazer uma pregação sobre isso. Irmãos, o povo criou tanta coisa, mas tanta coisa, tanto bezerro de ouro para chegar a Deus, que é uma coisa incrível. Se você ler Êxodo capítulo 32, você vai ver que depois do povo pedir para Arão construir um bezerro de ouro, aí Arão diz assim, amanhã teremos uma festa para o Senhor. Não foi para o bezerro, foi para o Senhor. O povo passa a dançar em torno do bezerro, adorando a Deus. A igreja dos nossos dias vive cheia de bezerro de ouro. Constrói um monte de coisas para poder adorar a Deus. O povo não consegue entrar na presença de Deus sem ter o intermediário. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre esses bezerros de ouro que nós temos construído em nossos dias. Mas vamos voltar aqui a João. Nós temos vivido um evangelho místico, que tudo está sendo espiritualizado. Tudo precisa acontecer para que a pessoa sinta o êxtase espiritual em um culto. Ele não consegue mais ouvir uma palavra verdadeira, ele não consegue mais cantar, ele não consegue adorar, se não tiver algo sobrenatural para que ele possa crer. Tomé não é um incrédulo dos nossos dias, mas ele precisava de uma experiência real. A lição de fé de Tomé, ao ser confrontado com Jesus, é a mensagem que precisa estar no seu coração. Senhor meu, Deus meu. Senhor meu, Deus meu. Entre todos os apóstolos, Tomé é o primeiro a fazer esta declaração da divindade de Jesus. Ele afirma que apesar dele precisar ver para crer, ele estava diante de um Deus verdadeiro e ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra diante de Cristo. Ele precisava ter esta certeza no coração dele. A fé em Cristo, ela é real. Hoje, nós não precisamos ver com os nossos olhos para crer, mas nós podemos ter uma experiência com Deus e saber que o nosso Deus é real. O texto está nos falando que a ressurreição de Cristo não é um misticismo. E é por isso que Jesus Cristo fala: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus Cristo morreu pelo seu pecado. Crê tu nisto? Amém? Ele morreu por você. A morte de Cristo é real, mas foi por você. É para mudar a sua vida, para destronar qualquer bezerro de ouro que esteja erguido no seu coração,
para destronar qualquer coisa que está impedindo você de estar verdadeiramente na presença de Deus. A mensagem do Evangelho é uma verdade que precisa ainda estar em nossos corações. 60 anos depois, ano 90, João, encerrando seu Evangelho, ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha a vida eterna em seu nome. Os últimos versículos do capítulo 20 do Evangelho de João definem o propósito do escritor bíblico, do escritor deste Evangelho, discípulo amado, o apóstolo João. O que na teologia expositiva nós temos definido como ideia central, o Criador revelando a sua glória na pessoa de Jesus Cristo. João tinha como foco levar os leitores da carta exatamente a ter a fé em Cristo verdadeira. Se uma pessoa realmente cética como Tomé se convenceu da ressurreição de Jesus Cristo, ninguém ficará sem desculpas. O homem é indesculpável diante de Deus. As evidências da ressurreição, como nós podemos ver e olhar as declarações de Tomé, é que Cristo é o próprio Deus. Jesus permitiu que Tomé o adorasse. E João conclui aqui esse capítulo dizendo o seguinte: que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida eterna em seu nome. E aí a gente volta lá no capítulo 11. Aquele que crê em Jesus, ainda que seja morto, viverá. Nós não precisamos de intermediadores. Nós não precisamos de nada além de Cristo Jesus para a nossa salvação. Porque quando nós colocamos intermediários entre nós e Deus, ou colocamos qualquer outro além de Cristo, nós estamos tornando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário como insuficiente. Você já deve ter ouvido a expressão a insuficiência. Cristo é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de mais nada além de Cristo Jesus. Não tem medianeira, não tem mediadora, não tem mais nada além de Cristo Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo. Quem ressuscitou no primeiro dia da semana foi Cristo. Quem esteve morto por 3 dias foi Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Qualquer coisa que eu faça para estar na presença de Deus, eu estou anulando a morte de Cristo. Eu estou falando que Cristo não é suficiente para a minha salvação. Se eu morri crendo em Cristo Jesus, eu tenho a certeza da salvação. E é por isso que tenha vida em seu nome. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que você, nele crendo, tenha vida em seu nome. Essa é a conclusão desse capítulo 20. Cristo ressuscitou, se revelou aos seus discípulos para mostrar que a sua ressurreição foi real e para que você hoje possa crer que Cristo morreu pelos seus pecados para te dar uma vida eterna. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos se colocar em pé, nós vamos estar orando.
agradecendo a Deus por essa noite, agradecendo a Deus pela sua palavra, para que a gente saia daqui nessa noite com essa certeza no nosso coração. Primeiro, a gente precisa, se ainda não fizemos, entregar a nossa vida a Cristo Jesus, entregar o nosso coração e permitir que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. É por isso que Marcos capítulo 16 nos diz que aqueles que creem e forem batizados serão salvos, mas quem não crê já está condenado. Crê em quê? Que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te dar a certeza de uma vida eterna. É isso que você precisa crer. Aceitar a Cristo é você permitir que Ele seja o Senhor da sua vida, é entregar a sua vida nas mãos de Deus e deixar que Ele reine no teu coração. Tire do teu coração tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, eu quero agradecer a Ti por esta noite. Agradecer, Senhor Deus, pela manifestação da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder, da autoridade do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre a Tua igreja. Quero colocar, Senhor, cada vida que aqui se encontra nesta noite diante de Ti, ó Pai, para que cada coração tenha esta certeza, Senhor, de que Tu és o nosso único Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós não precisamos de nenhum outro, ó Pai. Nós não precisamos de medianeiro, não precisamos de mediador, nós não precisamos de mais nada, além da morte do Teu Filho na cruz do Calvário, tendo Ele ressuscitado, Senhor Deus, e nos dado, ó Pai, o livre acesso à Tua presença. Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos mais uma vez, ó Pai, consagrar os nossos corações a Ti, ó Pai. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou a Ti como único Senhor e o seu Salvador, que possa estar fazendo isso nesta noite, declarando a Ti, ó Pai, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Deus meu, Senhor meu, a Ti eu entrego a minha vida. Se tiver alguém aqui, ó Pai, que não colocou a sua vida na Sua presença, que assim possa fazer. Mas, ó Pai, nós que um dia aceitamos a Ti como nosso Senhor, nosso Salvador, nós possamos consagrar as nossas vidas a Ti, ó Pai, pedindo perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, pedindo, ó Pai, que Tu venha nos renovar com o poder da Tua graça, que a Tua santa paz esteja reinando em nossos corações, falando das nossas vidas e nos restaurando para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Pai amado, eu quero agradecer por esta noite, agradecer por este culto, ó Pai, por essa celebração. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, abençoe o Teu povo, que o Teu poder, ó Pai, possa dirigir as nossas vidas, que nós possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Abençoe, ó Pai, nos dê uma semana na Tua presença, uma semana de comunhão, ó Pai, uma semana junto contigo, ó Pai, de bênção, graça, do Teu cuidado, em nome de Jesus, amém. E que o amor maravilhoso do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e o Santo Espírito seja sempre uma presença em nossas vidas, hoje e para todos sempre, amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa semana. Dá um abraço ao seu irmão, deseja a ele uma boa semana em nome de Jesus.